Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Segundo pilar mais importante dessa organização, que se diz ser a única religião verdadeira. A profecia de 1914 e os tempos dos gentios. Vamos ver se essa doutrina passa no crivo da verdade. Quando eu estava pesquisando sobre a pandemia para ajudar os irmãos, alguém do nada posta uma imagem de uma pirâmide e do túmulo de Charles Taze Russell, primeiro presidente da Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. E junto com o post, o link do documentário em vídeo, onde nesse documentário mostra a homenagem que foi feita a Charles Taze Russell depois de sua morte, onde construíram ao lado de seu túmulo um monumento fúnebre no cemitério de Rosemont, em Pittsburgh. Uma pirâmide com o seu nome, junto com o nome Torre de Vigia. O monumento pirâmide se encontra lá até agora, e isso me chamou muita atenção. E eu me questionei, qual o interesse de Charles Taze Russell em pirâmides? Aí eu fui pesquisar nas publicações da Torre de Vigia sobre o tema. E para minha surpresa, encontrei sim, as informações que confirmavam o post. Por exemplo, o livro Proclamadores, na página 201, depois você pode checar, faz uma confissão do envolvimento de Russell com a piramidologia. O que é isso, Ronaldo? Piramidologia. Piramidologia é o estudo das pirâmides, uma prática mística, em resumo, tá? Então, o livro Proclamadores confirma esse envolvimento, muito embora procure atenuar a importância do fato por classificá-lo como um simples pensamento de Russell. Mas o interessante é que esse simples pensamento durou 35 anos. Durou até a sua morte. Então, qual é a pergunta que não quer calar? Foi um simples pensamento? Você já sabe a resposta. Confirmando o envolvimento de Russell com a piramidologia, também, a Sentinela de junho de 1912 destaca a foto de Russell e sua comitiva na viagem que fizeram ao Egito. De frente ao grande monumento egípcio, a Bíblia de Pedra, como era chamado. Na segunda foto, o pastor recebe ajuda ao escalar os degraus da grande pirâmide. Após sua peregrinação a este lugar sagrado, entre aspas, ele aproveitou a ocasião para proferir seu célebre discurso. Uma testemunha de Deus, a grande pirâmide do Egito, publicado nessa mesma Sentinela de junho de 1912. Portanto, os registros são incontestáveis. Russell apegou-se ferrenhamente a tal crença até a sua morte. Ronaldo, como eu consigo uma cópia para ver se você está falando a verdade ou não? Ótima pergunta. Como todas as publicações do início do século XX já tem décadas, viraram domínio público. Então tem pessoas nos Estados Unidos que vendem tais publicações sem problema nenhum. E tem portais de pesquisadores que disponibilizam online para quem quiser pesquisar. Vou deixar nos anexos um link para você ter acesso a todo esse acervo e confirmar tudo que eu estou falando com seus próprios olhos. Claro que tudo está em inglês, mas mesmo que você não fale inglês, verá as imagens com riqueza de detalhes, inclusive das pirâmides que mencionei há pouco. O link que mencionei, que deixarei no anexo, é o seguinte: archive.org/details/magazine The Watt Tower in Herald Christ Presence 1912/page/N63/mode/2up. Ok? Depois eu vou deixar então aí nos arquivos em anexo para que você possa acessar. Mas tem mais informações recentes em português ainda sobre esse tema. A Sentinela, se você quiser anotar, 1º de janeiro de 2000, página 9, destaca de forma discreta a influência da piramidologia na vida de Russell, ao dizer: em 1886, quando Charles Taze Russell publicou um livro que passou a ser chamado Plano Divino das Eras, este livro continha uma tabela relacionando as eras da humanidade com a grande pirâmide do Egito. Pensava-se que este monumento de faraó Khufu, Quéops, fosse a coluna mencionada em Isaías capítulo 19, versículo 20. Mas que relação podia ter uma pirâmide com a Bíblia? Ora, por exemplo, pensava-se que o comprimento de certas passagens na grande pirâmide indicava o tempo do começo da grande tribulação de Mateus 24 e 21. Conforme se entendia então,
Alguns estudantes da Bíblia ficaram absortos em medir certos detalhes da pirâmide para descobrir assuntos tais como o dia em que iriam para o céu. De acordo com Russell, as passagens da pirâmide indicavam ao ano de 1914 como o fim dos tempos dos gentios e o ano em que o mundo ia acabar. O ano de 1914 chegou e eles não foram arrebatados. E o fim não havia chegado. Depois, o suposto ano para o Armagedon foi alterado para 1915, o que não aconteceu também. E finalmente o ano para o Armagedon foi mudado para 1918. Mas em 1916, Charles Taze Russell morre com 64 anos de idade, doente, fraco e desapontado, com suas expectativas frustradas. Ronaldo, mas e a cronologia bíblica que a Torre de Vigia nos ensinou sobre os tempos designados dos gentios que levam a 1914 parece muito perfeito? Sim, parece. E se você só ficar com a narrativa deles, que é o que eles querem que você faça, que você não faça uma prova pessoal, você não tem como se desbloquear mentalmente. Por isso, além das provas que eu já te mostrei nesse áudio até aqui, você vai ficar chocado com os fatos históricos em PDF que eu separei para você, que literalmente destroem essa especulação de datas envolvendo 1914. Mas é um conjunto de evidências muito denso e não é possível eu colocar nesse áudio. Por isso fiz questão de colocar mais de 600 páginas de estudos sérios de eruditos que não são testemunhas de Jeová, portanto fica tranquilo que não são apóstatas, amam a Bíblia e Jesus, e são estudos de sites respeitados por grandes peritos na história bíblica, inclusive onde as comissões do corpo governante também pesquisam. Fiz isso para que todos os meus amigos que agora estão acordando e quiserem saber a verdade em detalhes sobre essa profecia, possam comprovar por si mesmos tudo o que eu estou falando. Por isso, eu te digo, não confie em mim. Faça suas próprias pesquisas. Acorda de uma vez por todas. Tenha coragem. Chegue às suas próprias conclusões. Quebre de uma vez por todas esse programa paralisante do medo e culpa que tanto te limitou. Se te falaram que são matérias de apóstatas, isso é mentira. Apostasia, biblicamente falando, segundo João 9 ao 11, significa negar a Cristo. Note nesses versículos a clareza da Bíblia ao definir apostasia. Aí eu te pergunto, quem está indo além dos conhecimentos do Cristo ou negando a Cristo, de acordo com esses versículos? Sou eu? Ou são essas doutrinas ensinadas pela Torre de Vigia? Muita informação, não é, meu amigo? Mas se você chegou até aqui no fim do segundo ponto desse áudio, já percebeu que talvez você precise pesquisar mais, não é verdade? Eu sei que talvez a sua mente esteja buscando nesse exato momento todos os pontos que você já estudou nas publicações da Torre de Vigia, que te fizeram um dia acreditar que essa é a única religião verdadeira, para tentar rebater essa lógica que eu te apresentei. Sim, isso pode estar acontecendo agora. E se estiver, lembre-se que o que você está sentindo é o resultado da programação mental paralisante que você absorveu há muito tempo atrás por eles e continuam reforçando com mais comandos de medo. Quebra isso agora, pedindo o poderoso Espírito Santo para te libertar. Lembre-se que sua conexão com Deus Todo-Poderoso é direta agora, sem intermediários. E isso vai ficar nítido para ti daqui um pouquinho. Entenda, meu querido amigo, que você não está sozinho. Eu sei como está se sentindo agora. Isso aconteceu comigo. E eu vou ser bem sincero, eu não queria acreditar que eu fui enganado por doutrinas humanas mais uma vez, só que agora por 35 anos. Eu fui na sede mundial em Nova York, eu fui em congressos internacionais, eu havia participado de grandes projetos de construção, eu sempre vi zelo e sinceridade nos irmãos, isso não foi ilusão, isso é real. Realmente os irmãos no mundo todo fazem o que fazem de coração. Isso não está errado. Se veio na sua mente, a maioria dos seus amigos e irmãos são pessoas fantásticas, mas estão na prisão mental. E você simplesmente está com medo de perder essas amizades. É normal se sentir assim. Eu vou te contar um segredo. Em minha cabeça tudo parecia muito perfeito, com exceção
de um fato crucial que eu havia desconsiderado. Em 35 anos, eu não segui o exemplo dos bereanos. Nunca havia feito uma prova da minha fé. Claro que no início não havia internet como temos agora, mas hoje é muito fácil. Não há desculpas para não fazermos nossa própria prova da fé de forma sincera, é claro. Portanto, até aqui, acredito que deva ter ficado bem claro o segundo ponto, as duas questões doutrinais, como Jesus morreu e a profecia de 1914. E ambas, como você viu, não passaram no crivo da verdade. Tudo bem até aqui? Isso então nos leva ao terceiro ponto dessa apresentação em áudio. Minha reação. Eu vou te contar agora o que eu estava planejando fazer depois que eu entendi que eu havia sido enganado por tanto tempo e por que eu mudei de ideia. Eu já expressei um pouco como eu me senti depois que eu entendi de verdade como Jesus morreu, lembra? Me deu uma raiva, uma revolta gigante, uma tristeza muito grande. Por quê? Porque eu entendi que eu havia sido enganado por 35 anos. E por causa de uma doutrina, de outra doutrina antibíblica, que eu vou te explicar daqui a pouquinho em detalhes como bônus, eu não poderia escolher simplesmente sair dessa religião e tocar a minha vida com meus contatos de amigos de forma livre. Sabe por quê? Porque assim que soubessem o que eu decidi sair, eu seria desassociado como apóstata. E você nunca mais teria a oportunidade de ouvir as verdadeiras verdades da Bíblia que eu estou te contando agora. Porque esse termo apóstata iria fazer com que o que na sua mente, sem as explicações sobre manipulação mental que eu estou te dando, iria ativar a sua programação mental paralisante do medo e culpa, como eu já te expliquei, lembra-se? Sim, as palavras e expressões que você ouviu milhares de vezes durante anos faria você mais uma vez acreditar em mais uma mentira. Ronaldo e Cíntia apostataram, que coisa horrível. Essa é uma mentira cruel. Sair com nosso nome destruído assim é muita falta de amor por parte de uma organização que se diz ser a única que representa Deus. Consegue enxergar ou sentir a verdade em minhas palavras? Você é meu amigo, eu e a Cíntia te amamos e sempre te amaremos, e é por isso que estamos fazendo esse grande sacrifício, te contando tudo isso. Entenda que não está sendo fácil fazer o que estamos fazendo, como eu disse. Muitos vão nos odiar, assim como Jesus falou que aconteceria com os verdadeiros seguidores dele. Mas lembre-se que eu prefiro sentir a dor de sem açoites da verdade do que viver no conforto da mentira. E por que é mais uma mentira quando você ouvir que nós apostatamos? Só para reforçar o que eu já expliquei, o termo apostatar, biblicamente falando, é negar a Cristo, de acordo com 2 João 9:11. Eu e a Cíntia jamais faríamos isso, você sabe disso. Até hoje, eu dei a minha vida pelas boas novas do reino, saí da casa dos meus amados pais com 19 anos, fiquei longe dos abraços e beijos da minha mãe, fiquei longe do colo do meu pai, dos afagos das minhas queridas irmãs e dos abraços do meu amado irmão. Não vi os meus sobrinhos crescerem. E no caso da minha amada esposa, a mesma coisa. Mas eu achava que estava tudo bem, porque na minha cabeça eu tinha certeza absoluta de que essa religião era a verdade. Por isso, em razão de todo o prejuízo emocional, todo o prejuízo físico, todo o prejuízo financeiro que eu e minha família estamos sentindo, eu havia decidido procurar o Ministério Público Federal, expor tudo o que essa organização causou e tem causado na minha vida. Também havia planejado procurar uma rede de televisão nacional e mostrar para o Brasil inteiro o que eles realmente fazem nos bastidores. Tudo já estava encaminhado. Até que eu respirei fundo e depois de muita leitura da Bíblia e oração, decidi apenas fazer esse áudio para todos os meus amigos e pessoas que eu considero importantes. E por que essa mudança, Ronaldo? Porque eu conheci um servo de Deus maravilhoso, um corajoso, um genuíno seguidor de Cristo, o irmão Raymond Franz, que serviu a Jeová por mais de 60 anos no tempo integral, viajou o mundo, foi membro de comissão de filial e serviu por mais
de 9 anos como membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová, um verdadeiro servo de Deus, único, sincero, corajoso. Mas com o tempo começou a perceber que algumas coisas doutrinais dentro da torre de vigia não batiam. Isso gerou um conflito muito grande dentro dele durante um bom tempo, até que ele decidiu expor o assunto com todo o embasamento bíblico necessário. Mas sabe o que aconteceu com ele? O mesmo que vai acontecer comigo e com a Cíntia assim que tiverem conhecimento desse áudio. Ele foi expulso, desassociado, encarado como o quê? Lembra-se qual a palavra que eles usam para impedir você de fazer perguntas, para impedir você de pesquisar fora da torre, gerando medo e culpa, para impedir você de se aproximar das pessoas que saíram? Sim, a palavra apostasia. Sim, esse é o palavrão paralisante mental para quem está nessa organização. O querido irmão Raymond France foi encarado dessa forma. Fica tranquilo que toda a história dele, em detalhes, você vai ouvir da própria boca dele e vai confirmar que tudo que eu estou te falando é verdade. Todo o material do irmão Raymond France vai estar no anexo que vou te mandar, mas vou falar melhor sobre o anexo no ponto 4, tá certo? E uma das coisas que ele falou me ajudaram, como falei, a puxar o freio de mão e não executar o que estava planejando, que era procurar o Ministério Público Federal e uma rede de televisão nacional e mostrar para o Brasil toda a dor que essa organização causou e tem causado na minha vida e na vida de tantas pessoas. O irmão Raymond France trabalhou de perto com os membros do corpo governante e disse que eles eram apenas vítimas de vítimas, ou seja, eles estavam apenas repetindo a herança doutrinal distorcida que foi passado para eles por meio de Russell. Notem a expressão, apenas vítimas de vítimas. Essa expressão mexeu tanto comigo ao ponto de eu decidir não ir mais ao Ministério Público e à rede de televisão nacional. E apenas fazer esse áudio de esclarecimento para todos os meus amigos e pessoas que para mim são importantes. Por isso que você está recebendo esse material. Portanto, até aqui, ficou claro para você, até esse terceiro ponto, o porquê eu tinha que fazer esse áudio? Acredito que sim. Agora você entende que, em razão das doutrinas das Testemunhas de Jeová, como a desassociação ou dissociação, eu e minha esposa não conseguiríamos sair tranquilos, sem ser acusados de apostasia, quando começássemos a conversar com nossos amigos sobre os porquês decidimos deixar a torre de vigia. Não sei se você sabia, meu irmão, mas as Testemunhas de Jeová estão entre as poucas religiões do planeta a praticar o ostracismo, o que é um bônus doutrinal que eu vou te dar agora. Existe uma outra religião nos Estados Unidos que tem essa mesma doutrina, mas não vou mencionar o nome dela porque nunca fiz parte, ok? Mas talvez se pergunte, Testemunhas de Jeová, ostracismo, o que é isso? Ostracismo é um substantivo masculino. Sua origem provém da língua grega e dela deriva-se a palavra ostrakismos, que significa punição política, isolamento, exclusão, banimento, repulsa, exílio. É um termo proveniente da Grécia Antiga, sobretudo da democracia ateniense. Era uma forma de punição aplicada aos cidadãos suspeitos de exercerem poder excessivo e restrição à liberdade pública. Ele foi criado pelo legislador Clístenes na sua reforma para a consolidação do regime democrático ateniense. Em linhas gerais, o ostracismo condenava o acusado à perda de seus direitos políticos e ao exílio durante 10 anos, sem a perda de suas propriedades. Bom, as Testemunhas de Jeová estão entre as poucas religiões do planeta a usar essa doutrina antibíblica extremamente cruel. E deixa-me explicar por que eu faço essa afirmação. Na nossa própria congregação, Eldorado, um jovem quase ficou louco de raiva, tristeza e culpa, porque havia sido desassociado, ou seja, cortado do convívio dos amigos e irmãos que ele havia desenvolvido por mais de 18 anos, porque ele nasceu nessa religião. Me doía o coração ver a situação. Senti a crueldade também da desassociação, no meu caso. E eu vou te contar agora, eu fiquei quase 4 anos sem falar com a minha amada irmã mais nova. Por quê? Porque ela estava desassociada. Imagina isso. Até mesmo se um filho ou filha não moram na mesma casa dos pais, os pais são incentivados a praticamente não ter nenhum contato com eles,
nem atender a um telefonema, como foi mostrado em um dos congressos das Testemunhas de Jeová, no mundo todo, e todos se lembram disso. Quando o celular tocou, a irmã doeu o coração dela, ela sabia que era filha dela, e ela não foi capaz de atender o telefonema. Isso é o ostracismo, ou desassociação praticado por essa religião, que usam alguns poucos textos para tentar alegar que essa total exclusão da pessoa é para proteger a espiritualidade da congregação. Isso não é verdade. E você terá todas as provas bíblicas nos anexos. Mas adiantando, eu pergunto a você, a desassociação reflete o amor do nosso Rei Jesus? Acorda! Jesus comia com cobradores de impostos, pecadores, prostitutas. Claro que ele não tinha associação íntima com esses. Mas raciocina, dá para imaginar Jesus caminhando na rua, vendo uma pessoa desassociada e virando a cara para ela? Jesus nunca faria isso. Muito pelo contrário. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, ele diz: venham a mim todos vocês que estão trabalhando duro e estão sobrecarregados, e eu os reanimarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou de temperamento brando e humilde de coração, e acharão o quê? Revigoramento para si mesmos. Seguir a Cristo é tratar o pecador dessa forma, não isolando-o como um leproso. Eu sei que muitos vão me odiar porque eu estou fazendo esse áudio, mas eu quero dizer a vocês que eu estou eximido perante o meu Deus de toda a culpa. E sabe por quê? Porque se não houvesse essa doutrina da desassociação, eu e minha esposa não precisaríamos estar fazendo esse áudio. Os responsáveis pela criação dessa doutrina da desassociação fazem parte do corpo governante. Lembre-se, eles são os responsáveis pela forma como as doutrinas das Testemunhas de Jeová funcionam. Portanto, o que você está sentindo agora é por causa dessa doutrina antibíblica. Se não houvesse essa questão da desassociação, eu não estaria fazendo e você não estaria ouvindo esse áudio. Pegou o ponto? Assim, acredito que ficou claro os porquês. Originalmente, eu me preparei para procurar o Ministério Público Federal e uma rede de televisão nacional. E por que eu mudei de ideia quando entrei em contato com o material do irmão Raymond France? Se isso ficou claro até aqui, vamos ao quarto ponto. Materiais de suporte para te ajudar a se recompor. Eu sei por experiência própria que não está sendo fácil para você ouvir tudo que eu estou falando, mas eu jamais te deixaria na mão. Por isso que eu preparei um anexo muito completo para confortar seu coração, para te ajudar a começar a tirar todas as dúvidas que com certeza são muitas na sua cabeça agora. Nesse anexo você vai ouvir entrevistas com o ex-membro do corpo governante, o Raymond Victor France, que nasceu em 8 de maio de 22 e morreu em 2 de junho de 2010. Foi um membro do corpo governante das Testemunhas de Jeová de 20 de outubro de 71 até 22 de maio de 1980 e serviu na sede mundial da organização por 15 anos. De 1965 a 1980, viajou o mundo servindo por mais de 60 anos, inclusive como membro de comissão de filial. Então ele conhecia os bastidores da organização como nenhum de nós. E ele foi um verdadeiro seguidor do único canal que Deus usa, o Senhor Jesus Cristo. E como profundo estudioso da Bíblia que era, ele começou a se sentir muito incomodado com várias doutrinas da organização que não tinham apoio bíblico. Inclusive o pilar das Testemunhas de Jeová, a profecia de 1914. E ao tentar falar sobre as coisas que o estavam incomodando, foi se sentindo cada vez mais hostilizado pelos outros membros do corpo governante. O irmão Raymond tinha um grande amigo, Peter Gregerson, que também havia chegado às mesmas conclusões sobre várias doutrinas antibíblicas das Testemunhas de Jeová. E por essa razão havia se dissociado e foi acusado de apostasia. Repare que é sempre assim: os que saem por motivos doutrinais são tratados como o quê? Como apóstatas. E agora você sabe por quê. Voltando, eles eram muito amigos e Raymond foi visto almoçando com ele. E por isso, em 31 de dezembro de 1981, Raymond e sua esposa foram desassociados. Mas a história do irmão Raymond não acabou ali.
Ele viveu mais 29 anos e usou esses anos para libertar pessoas das garras de Babilônia Grande. Deu entrevistas maravilhosas no mundo inteiro. 3 dessas você vai ver aí no anexo. E ao assistir, você não vai ver um apóstata raivoso. Você vai ver um homem, um ser humano incrível, dócil, um verdadeiro guerreiro de Cristo. Inclusive, ele disse que não sentia raiva dos outros membros do corpo governante. Por quê? Como ele disse, eles eram vítimas de vítimas. Eles só estavam repassando a base torta que lhes foi transmitido por Russell. Portanto, aproveita todo o material do anexo, vai te ajudar a encontrar respostas profundas dentro da Bíblia. Você vai ter vídeos do irmão Raymond Franz, onde você vai chorar com as explicações bíblicas que ele deu em suas palestras pelo mundo, tentando acordar as pessoas do perigo das doutrinas falsas de Babilônia. Também vou te passar 2 livros dele em português que está libertando milhares de testemunhas de Jeová. O livro 1, Crise de Consciência, de Raymond Victor Franz. E o outro, Em Busca da Liberdade Cristã, de Raymond Victor Franz também. Também você vai ter acesso a várias outras entrevistas e documentários de vários outros cristãos que de forma pacífica, usando raciocínio lógico e pesquisas sérias, vão explicar várias questões doutrinais à luz da Bíblia, além de outros livros que vão estar nos anexos. Tudo isso para acalentar e curar seu coração, meu querido e amado irmão. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.